Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente hoje, nesse bate-papo sobre o brincar, né, nos planos municipais pela primeira infância. A gente, né, estamos aproveitando essa oportunidade do Dia Mundial do Brincar, que foi ontem, para a gente trazer esse tema tão importante e pensar como, né, criar políticas públicas e, principalmente, ter o plano municipal pela primeira infância como um aliado, né, para fortalecer aí os espaços, as oportunidades de brincadeira das crianças. Então, eu sou Desirê, eu sou da Rede Primeira Infância Minas Gerais, da Secretaria Executiva, junto com a Galdina Reis, que está aqui com a gente, que vai falar daqui a pouquinho. E a gente vai fazer um bate-papo mesmo, tentando, né, somar aí as contribuições. Todo mundo aqui tem alguma ligação com a questão do brincar, da infância. E aí eu dou agora, né, saúdo todo mundo, assim, com muita alegria da gente estar podendo fazer esse bate-papo aqui. Eu acho que a gente tem, né, o Plano Nacional pela Primeira Infância tem um capítulo dedicado ao brincar, então eu convido todo mundo a conhecer o Plano Nacional pela Primeira Infância, que é uma base para a gente discutir os planos municipais. Galdina, você quer dar um oi para o pessoal? Oi, quero. Boa noite a todos e todas. Quero dizer que é importante esse momento e esse resgate, né? Outro dia eu estava falando para um grupo de professores e brincar do passado, da minha época, da minha infância. Eu tenho resgatado isso muito aqui com a minha netinha, sabe? As musiquinhas, ciranda, pular corda, aquelas brincadeiras que tira, de fato, a criança da tela do celular. Queria dizer da importância desse momento, Desirê foi muito feliz, e vocês também que fizeram a proposta, e a gente teve um dia tão cheio, assim, com tanta coisa pesada, de repente a gente para discutir um tema tão importante que vai fazer tanta diferença na vida das nossas crianças, que é esse momento, né, de estar construindo até esse brincar, construir o seu brinquedo. Nós vamos resgatar essas coisas boas, né, e possibilitar que as nossas crianças tenham acesso a essa e oportunidade, né, de crescer brincando e aprendendo a brincar. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Isso. Acho que é isso mesmo, né? Falar dessa leveza do brincar e da leveza da infância mesmo. Então, gente, eu, né, retomo aqui a importância da gente estar discutindo os planos municipais pela primeira infância, né, até porque a gente está com uma campanha importante, com inscrições abertas, que é a campanha 50 Planos Municipais pela Primeira Infância, que é uma promoção da Rede Primeira Infância Minas Gerais, e conta com o apoio da, da, da Rede Nacional Primeira Infância, do CECIP, da Fundação Bernard Van Leer e da Urban 95, então são parceiros importantes aí, né, na nossa conversa, na nossa, né, batalha, já estão aí numa atuação que é bastante importante e que é de longa data. Então, a gente ter uma parte específica para o brincar, ela é de extrema importância e a gente tem que somar realmente esforços. Antes de passar a palavra, né, para os colegas que vão poder falar aí de outras temáticas, para que a gente possa pensar nas múltiplas dimensões do brincar, eu queria retomar alguns pontos rapidamente que estão no capítulo do brincar, do Plano Nacional pela Primeira Infância, que falam, né, da importância de se oferecer espaços lúdicos que atendam às demandas das crianças, falam em criar espaços lúdicos que tenham acessibilidade, que é uma outra questão extremamente importante, a questão de valorizar essa produção de conhecimento dos profissionais que atuam na cultura e no brincar, sem formação, sem investimento nos profissionais que atuam com a educação infantil, com as crianças, com a cultura lúdica, dificilmente a gente vai fortalecer o brincar, porque a gente precisa também, né, desse aperfeiçoamento dos profissionais, então isso diz respeito a políticas públicas, a investimento, a dinheiro, que precisa ser investido. Ampliar essa discussão sobre a importância do brincar e da produção cultural, né? Até que ponto é cultura, até que ponto é a brincadeira, como que isso está interligado, quanto que a gente precisa fortalecer esse debate. O quanto que as situações de pós-conflito, tragédias e crimes, é muito necessário adotar medidas tendentes a restaurar e proteger os direitos das crianças, né? A gente tem
várias iniciativas que levam o brincar para situações de guerra, de conflitos, de tragédias, o quanto que a gente precisa fortalecer também essa perspectiva de oferecer isso para as crianças, entendendo em primeiro lugar, né, que o brincar é essa linguagem da criança, é difícil a gente descrever, explicar o brincar, mas o quanto que não existe criança que não brinca, né? Todas as crianças, qualquer situação que elas estejam, elas estão ali se expressando, se comunicando, assimilando as questões aí que elas vivenciam pelo brincar. Rever as políticas relacionadas à comercialização de brinquedos e jogos para crianças, aqui do Plano Nacional, gente. Inclusive em programas infantis de televisão, e propagandas diretamente relacionadas, quer dizer, algum brinquedo, algum jogo que estimule violência, erotização precoce, estereótipos de gênero ou deficiência, são questões também que são abordadas no Plano Nacional. Incluir, né, instrumentos de denúncia de violação de direitos que se relacionam com a questão de garantir esse direito ao brincar. E aí ele coloca também, né, as metas, por exemplo, fazer um levantamento de espaços públicos disponíveis para que a gente entenda que tanto o governo quanto, né, os espaços da comunidade precisam estar preparados, tanto do ponto de vista da acessibilidade, quanto de locais que sejam interessantes. Não é simplesmente ter um lugar para brincar, tem que ser um lugar que seja seguro, que seja adequado, que seja acessível, que seja verde, vamos falar da natureza também como ponto fundamental para esse brincar acontecer de uma forma plena. Aumentar a oferta de espaços para o lazer, pensando sobretudo nas crianças em situação de vulnerabilidade, quanto que as favelas, vilas, periferias e ambientes insalubres, eles assim, precisam ter um cuidado especial para promover uma qualidade, né, de vida. A questão do trânsito, quanto que isso afeta, né, o risco que as crianças ficam ao transitar pelas ruas, a questão da mobilidade infantil independente. Deveria ser um direito das crianças poder circular próximo de suas residências, com autonomia, e isso, né, no mundo de hoje, principalmente no Brasil, isso é tão distante. Planejar e construir junto com a comunidade, essa questão da participação coletiva em se pensar espaços para o brincar, e o espaço para o brincar é um espaço de convivência, porque a criança não vai sozinha, vai a mãe, vai o pai, vai o irmão mais velho, vai o avô, vai o vizinho, vai quem cuida. Então, assim, elaborar diretrizes que possam construir esses espaços de brincar, tanto dentro do espaço escolar quanto fora. O quanto que é importante editais de incentivo à cultura, que incentivem também a questão da cultura lúdica. Outros, né, de repensar os territórios, os lugares, os costumes. Então, gente, tem uma série de metas aqui que servem de modelo para a gente colocar, né, nos nossos planos municipais, que vão ser construídos nos diversos municípios, e pensando o quanto que as datas comemorativas também são marcos importantes da gente falar e resgatar a questão do brincar, disseminar brinquedotecas, aí nós vamos falar das brinquedotecas hospitalares também, brinquedotecas itinerantes, e assim, é uma lista muito grande. Eu acho que repensar também o consumismo, quanto que o brincar dentro do shopping, quanto que os espaços lúdicos dentro do shopping, que eles significam, quanto é importante trazer as pessoas para o espaço público, o que o espaço público significa para a sociedade. Então, convido vocês a conhecer esse capítulo do brincar, e com a nossa campanha dos 50 planos municipais pela primeira infância, nós estamos até dia 15 de junho com as inscrições abertas, para que a gente possa acompanhar com apoio técnico com esses municípios que querem fazer o seu plano, mas que têm dúvidas, que precisam de apoio. Nós já, né, estamos aí com vários municípios já esperando aí né, o final das inscrições, porque eles querem começar, está todo mundo bastante ansioso. E é importante falar isso, que o brincar tem um capítulo muito importante dentro dos planos municipais. Isso é muito fundamental. Então, assim, essa discussão nossa. Então, eu vou abrir a palavra aqui. Fernanda, se você quiser falar um pouquinho, aí depois a Jaque, que são pessoas que já estavam, Gustavo, que já estavam aí inscritos para falar, né, desde a nossa programação, mas fiquem à vontade para que a gente faça realmente um bate-papo sobre esse tema tão importante. Posso começar? Pode, à vontade. Quer falar primeiro, Gustavo? Não, pode falar. Você melhorou? Você melhorou? Melhorei. Hoje eu fiz uma tomografia.
resultados, mas estamos indo, graças a Que Deus. bom. Bom demais. Então, eu acho que eu dei uma lida, né, no capítulo do Brincar no Plano Nacional pela primeira infância e algo me chamou muito a atenção. Tem uma parte lá que fala, né, que em ambientes educacionais a criança passa grande parte do dia, o brincar livre, em que a criança passa grande parte do dia, o brincar livre deve ganhar prioridade. Isso implica que ela esteja sem nenhum direcionamento e sem exercícios dirigidos por pelo menos 60% do tempo. Isso me chamou muita atenção, né? Primeiro, vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, do projeto da Casinha da Floresta. A Casinha da Floresta surgiu inicialmente como movimento por mais natureza nas escolas, né? Escolas com natureza, que na verdade surgiu, o movimento Escolas com Natureza, porque isso foi uma temática que começou a surgir muito no meu coração quando eu tive filhos. Tive meu primeiro filho há 8 anos atrás, comecei a buscar escola e me assustei um pouco com os ambientes escolares e principalmente com a falta de espaços para esse brincar. E os espaços que tinham eram muito cimento, eram espaços completamente artificializados, com pouca ventilação, as salas, enfim, aquilo me preocupava muito. E quando eu vi essa parte, né, do Plano Nacional pela Primeira Infância, me chamou a atenção porque hoje a escolarização, as crianças vão cada vez mais cedo, não para a escola, né? Porque a gente tem a creche, a pré-escola, que é o primeiro e o segundo período, e a escola mesmo, né? Se a gente for seguir ao pé da letra, como diz a LDB, é a partir do fundamental. Então, ali o primeiro e o segundo período são uma pré-escola. E antes disso, nós temos a creche, ou você pode escolher deixar a criança em espaços de convivência, em casinhas de brincar, ou deixar mesmo em casa com uma cuidadora, ou com a mãe mesmo, enfim. Então, isso me chamou a atenção porque e me provocou muito, e eu acho que a reflexão que eu queria trazer aqui hoje, porque a Casinha da Floresta, ela começou com essa questão de problematizar esse brincar dentro das escolas e os espaços dessas escolas que não tinham essas áreas verdes, né, para essas crianças brincarem. E a Casinha da Floresta, quando eu comecei a construir essa temática, mais para o lado de trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, algo pulsou muito no meu coração e na prática, que foi justamente eu poder observar o tanto que esse ar livre, essa natureza, ajudava essas crianças com dificuldades e transtornos. Então, acho que a reflexão que eu queria trazer aqui hoje, uma contribuição, é da gente refletir para esse brincar dentro da escola também, né? E porque eu percebo, eu tenho 12 anos de prática educativa, trabalhei em escolas, tanto públicas quanto privadas, e o que eu percebo que a escola, como cada vez mais as crianças estão indo cada vez mais para um espaço de interação escolar, para a educação infantil, que é ótimo, né? A gente às vezes perde um pouco a dimensão de que também essas crianças têm que ir para a escola para brincar. Isso vem muitas vezes uma pressão da própria família. Então, como que a gente pode sensibilizar os pais de não trazer essa pressão para a escola, de que a criança tem que começar a ser alfabetizada, por exemplo, aos 3 anos de idade? Ou, né, aos 3 anos e meio, aos 4 anos. A gente sabe que a alfabetização para ela chegar num ponto ideal, para a criança ter uma alfabetização sólida, ela precisa de desenvolver uma série de habilidades que ela vai desenvolver através do brincar. Então, eu acho que uma reflexão legal da gente fazer é essa sensibilização da sociedade sobre a importância desse brincar estar na escola e também das escolas também, que eu vejo, pelo menos, né, as escolas que eu trabalhei, uma crítica que eu fazia muito era a questão da documentação pedagógica, que é ótima também, que é um super recurso, mas muitas vezes coloca o professor contra a parede no sentido que a criança brinca, mas ela brinca de um jeito que vai caber dentro de um projeto pedagógico. E aquilo tem que ser documentado, então a criança tem que registrar, ela tem que fazer desenho, ela tem que pintar
tudo numa caixinha para caber dentro daquele projeto pedagógico. E o brincar da criança fica onde nesse processo todo? E isso desde os bebezinhos, desde o maternal 2, eu trabalhei muito com maternal 2 e maternal 3. Então, teve uma vez que eu vi uma cena na escola de uns bebês, as crianças brincando, e sem mentira nenhuma, tinham 4 adultos em volta dessa criança com celulares nas mãos, documentando essas crianças brincando. Então, eu gosto muito de trazer, gente, vocês me perdoem, mas eu gosto muito de trazer esses pontos mais assim, da gente de reflexão mesmo, para a gente ver onde que a gente está caminhando. A gente está num caminho que quer trazer para a escola a reflexão sobre o brincar, mas a gente está num caminho que a gente quer saber todos os passos do nosso filho ali dentro, e a escola se sente pressionada por pressionar, e o brincar fica assim, deixado de lado, assim. Então, e o brincar na natureza, né, que é o tema que a Desirê me convidou para falar, que é algo que eu bato muito nessa tecla. Eu falo até que eu gosto muito de trabalhar a questão da naturezoterapia. Como que essas crianças, todas as crianças, assim, quando a gente começou a trabalhar num cenário pós-pandêmico, a gente pegou crianças com muito... A gente via que a criança estava estressada, tinha passado por um estresse. E essas crianças brincando ao ar livre, no quintal ou no parque, a gente está em frente ao Parque Lagoa do Nado aqui, eu percebi que essas crianças, em contato com a natureza, elas desenvolviam tantas habilidades. Ao invés de eu fazer algo direcionado, né? Ah, faz isso, faz ali, agora vamos rolar, agora vamos fazer isso, né? Mas o espaço, o ambiente da natureza era tão propício, subir, descer barranco, com corda, sem corda, correr, traz uma concentração, traz uma inspiração, traz um contato com diferentes texturas, cores, cheiros. Aquilo traz uma paz tão grande para as crianças, e o brincar fica tão fluido, né, que aquilo trazia, parece que era terapêutico mesmo, né? Então, em momentos desse brincar livre, a gente percebe que eu tive o caso de uma criança aqui especificamente, desculpa trazer casos específicos, assim, né, do trabalho, porque foi um trabalho de muita observação, e isso me encantou para continuar falando, né, e batalhando por essa questão do brincar na natureza e com a natureza, né, que a gente, num momento de brincadeira, uma das crianças, surgiu a palavra castigo na brincadeira, porque as crianças se expressam nesses ambientes, né? No brincar, elas trazem vivências, elas revivenciam situações que elas passam em casa, violências, falas, né? Elas reproduzem falas nos brincares, elas reproduzem nessas brincadeiras de faz de conta. Às vezes uma fala do pai, uma fala da mãe, uma fala do irmão, enfim. E isso vem tudo à tona nas brincadeiras. Então você conhece, pode ajudar o processo, né, nesse adulto observador que o Plano Nacional traz, né, que o adulto nesse ambiente ele tem que ser observador para ajudar essa criança no desenvolvimento. Quando surgiu a palavra castigo nessa brincadeira, essa criança imediatamente, 3 aninhos, ela baixou, se encurvou todinha, e você via claramente que ela estava ali sofria um processo de violência grande em casa, e a gente foi fazendo um trabalho ao longo dessa criança, juntamente com a família, para entender o que estava acontecendo, e muito do lado de fora, uma criança extremamente conectada com a natureza e com os bichos. Ela pegava as galinhas, apesar dela gostar, mas ela vivia às vezes tanta violência em casa, de apanhar mesmo, que ela pegava as galinhas e apertava o pescoço das galinhas, assim, e ela passava aquilo e ela chegava, era um momento de colocar tudo para fora, vivenciar, ao mesmo tempo se encantar, sabe, com o que ela presenciava na Lagoa do Nado, nesse parque, né, que a gente tem o privilégio de ter, então, aqui perto. Então, esse brincar ele na natureza, ele conecta a criança numa concentração tão grande. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar que está fazendo um curso para dar aula para criança, e falando que
que tem que ter muito material e letras grandes e muita coisa, porque a concentração da criança é muito pouca, dependendo da idade. Observando essas crianças brincando ao ar livre com os elementos da natureza, eu penso, gente, essa concentração pouca não existe quando elas estão brincando ao ar livre. Porque elas se envolvem com a lama, elas se envolvem com o barro, com a folhinha e cozinha, com os sons, com os desafios que a criança tem naquele espaço, a autoconfiança que ela tem e a inteligência corporal que essa criança vai desenvolver nesse brincar, porque geralmente nos espaços muito preparados tem todo um sistema de, né, não, tem que ser assim para evitar tal acidente, evitar que a criança, então você tem toda uma arquitetura que protege essa criança de possíveis acidentes. Na natureza não, você tem um ambiente que a criança é desafiada a lidar com aquele ambiente desestruturado, né? Eu recebi uma criança aqui uma vez do Canadá e foi muito engraçado, porque ela veio do Canadá e ela andava aqui na rua e tropeçava o tempo todo. E aí eu falei assim, gente, que estranho, né? Ela já com 4 anos, depois que eu fui perceber, eu fui ver a cidade que ela morava, no Canadá, cidade, assim, perfeita, tudo planinho, tudo lindo, maravilhoso, aquela coisa, então ela não estava acostumada, o corpo dela não estava acostumado a lidar com o ambiente todo desestruturado. E aqui no passeio, infelizmente, nossos passeios, né, são todos quebrados. Enfim, a gente não tem, então ela não conseguia andar nesse espaço. Como que o ambiente influencia no desenvolvimento do corpo dessa criança, dessa inteligência. Então, eu queria deixar a sugestão para quem não conhece, para eu não me delongar muito na minha fala, para todos terem oportunidade, né, de deixar a sugestão que todo mundo já deve conhecer, né, que é A Última Criança na Natureza, resgatando nossas crianças do transtorno do déficit de natureza. É como se fosse a Bíblia do projeto, né? Trazer as crianças mais para brincar ao ar livre. E eu queria deixar uma fala, já que eu comecei com a reflexão da gente dialogar com as escolas também sobre a importância desses espaços, de colocar, né, trazer essa reflexão para as famílias, para as escolas, para os coordenadores, né, do papel desse brincar, e que esse brincar ele não tem que ser a todo momento monitorado, documentado, registrado, fotografado, filmado, porque aí tem às vezes que o professor tem que tirar a criança de uma situação, não, vem cá, tira foto que eu tenho que registrar isso aqui para o seu portfólio. Então, isso é uma coisa que sempre me inquietou demais no ambiente escolar. E essa reflexão a gente traz aí esse brincar livre mesmo, que é o que o PNPI, né, o Plano Nacional que está descrito lá, é o livre mesmo. E quando fala 60% sem direcionamento do tempo, eu falei, meu Deus, tem muito trabalho pela frente com as nossas escolas. Aí eu queria deixar uma reflexão, já que eu trouxe especificamente para esse brincar na escola, né, e ao ar livre, colocar essa reflexão da gente conseguir construir isso no imaginário da educação, da arquitetura escolar, na nossa realidade, é que tem uma fala que tem aqui no livro, que ele fala que para uma reforma educacional mais eficaz, os professores deveriam libertar as crianças da sala de aula. Aí eu queria deixar essa frase que tem no livro deles e convido todos a lerem, que é realmente libertador, quando a gente traz essas crianças para fora, o tanto que elas desenvolvem em termos de inteligência corporal, que é algo muito pouco falado nas escolas, principalmente nas escolas da primeira infância, principalmente nas creches, que atende crianças até 3 anos, é um assunto muito pouco falado e é um período fundamental da vida para o desenvolvimento dessa inteligência corporal. E ao ar livre, na natureza, isso tudo é proporcionado. E só última coisa, Desirê, prometo, da gente também ver a questão da qualidade dos espaços nos espaços públicos, é uma coisa até que a gente já discutiu, né, Gustavo?
que a gente vê hoje, né, nos parques, por exemplo. A gente tem um exemplo aqui no Parque Lagoa do Nado, que teve uma iniciativa super legal da Academia para Criança, só que todos os brinquedos são para crianças acima de 5 anos. Então tem lá um aviso, né? Proibido, tem o símbolo do proibido para menores de 5 anos. É claro que as crianças menores de 5 anos usam, mas todas as crianças que eu levava lá para brincar, elas falavam: Fernanda, mas esse aqui eu não posso brincar, porque é só para criança acima de 5 anos. Nossa, Então, da gente ver eu essa vi algumas. sensibilidade, né? Que as crianças, a própria criança falando: não, mas eu tô aqui por perto, pode brincar. E às vezes colocam num lugar, até nas escolas, nos parques públicos, os brinquedos, um lugar que bate muito sol. Então os pais não levam, porque tá muito quente, os brinquedos ficam muito quentes, as crianças não conseguem brincar. Então, da gente realmente colocar isso, dessa qualidade do brincar ao ar livre, se realmente proporciona que essas crianças possam estar nesse espaço de forma segura e se sentir recebida nesse espaço. E a criança não brinca sozinha, ela vai com um cuidador, vai com um adulto, então tem que ter toda uma estrutura, né? Falta água, falta banheiro, falta, né, tantos lugares, falta sombra. Obrigada, Fernanda. Exatamente. Eu, Gustavo, você eu queria? posso. Eu estou fazendo mestrado em estudos do lazer, e aí eu estou indo investigar as infâncias lá no Parque Lagoa do Nado, as aprendizagens que emergem Vamos dali. só falar com o Dos, pessoal que o Parque Lagoa do Nado é em Belo Horizonte, né? Porque pode ter muita gente que isso. é de fora. É um parque muito grande, é uma referência. Ele é um dos 3 parques mais importantes de Belo Horizonte, junto com o Parque Municipal e o Parque das Mangabeiras. E ele fica super distante do centro. E é um parque lá. Eu tenho ouvido recorrências de que o parque é mágico, né? Assim, em vários momentos. É, E aí eu estou tomando, assim, eu estou fazendo um exercício de observar as transgressões das crianças, né? Então, esses brinquedos pré-fabricados, por exemplo, eu morro de rir porque está lá proibido que é para criança maior de 5 anos, mas dali a pouco você vê, tem um grupo sentado, igual tem um lá nessa brinquedoteca, que é um de girar, assim, você senta e segura no negócio assim, fica todo mundo sentadinho do lado do outro e começa a rodar, 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 rodar. Eu falei, gente, vai voar uma menina ali daqui a pouco. Mas, assim, eles morrem de rir, eles acham maravilhoso, assim. E, e aí eu fico observando, assim, os, os, os usos, assim, que eles fazem do espaço, sabe? Como que eles transformam coisas que são pré-fabricadas e deixam os adultos muito atônitos, assim, de surpresa, porque não esperavam que a criança fosse fazer isso. E eu acho que esse contato da criança, assim, eu tenho um pouco de ressalva, Fernanda, com todo respeito, viu? De falar sobre a criança brincar na natureza. É como se a natureza estivesse fora. E a natureza, a criança, ela faz parte da natureza, né? E agora, por exemplo, a gente está tendo essa questão mundial aí, explosiva aí de crianças que mexem nos celulares, que brincam nos celulares. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso também, sabe? Assim, as crianças brincarem na natureza e também terem acesso à tecnologia lá no meio. Enfim, é um desafio muito grande. Eu acho que isso para virar uma política de Estado ainda demora, tem que ter muita discussão, mas são pontos assim que eu destacaria, sabe? E é isso. E eu queria lembrar, pessoal, não sei se todo mundo está com o chat aberto aí, a Desirê colocou para a gente o formulário com, com as presenças, e aí vocês, por gentileza, preencham lá para nós, tá bom? Se vocês quiserem, a gente espera um pouquinho, Desirê, uns 2 minutinhos, assim, que eu acho que é mais do que suficiente para todo mundo preencher, aí todo mundo fala, preenchi, 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 pronto, acabou. Pode ser? Pode ser, porque senão termina o evento e muitas vezes a gente não tem, né, a assinatura, o contato de vocês. Isso. Pode clicar aí. Sandra, seu áudio melhorou? Você falou que não estava conseguindo escutar. Responde aqui pelo chat para a gente. É só ela que está tendo problema de áudio, mais alguém? Vocês estão me ouvindo? Já que estou escutando.
Você acha que pode? Pode começar, Desirê? Acho que pode sim. A lista é só Vamos mesmo. fazer? Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. O grupo que está crescendo, né, Desirê? Que bom, né? Muito bom a gente perceber que em um ano, quantos avanços aí, quantas pessoas integraram essa roda e essa discussão, tantas infâncias, né? No meu caso específico, eu sou pedagoga hospitalar, atuo hoje no João 23, mas já trabalhei em vários hospitais aqui em Belo Horizonte, na defesa da infância hospitalizada, que é a bandeira que eu venho levantando. Será que a gente lembra que tem criança no hospital, né? E eu venho para dizer que sim, nós temos crianças que estão nos hospitais e que nem sempre são internações curtas. Muitas crianças passam vários períodos da vida com várias internações, que são as crianças principalmente com tratamento de doenças crônicas, doenças que vão acompanhar essa criança ao longo da trajetória da vida, e que a gente precisa estar sensível a essa situação, essa necessidade do brincar para essa criança, né? O brincar, ele vem como essa fonte de vital, como essa necessidade de ajudar a criança a funcionar essa vida e resgatar essa saúde. Eu não sei se todo mundo sabe, mas as brinquedotecas hospitalares, né? Hoje a gente está falando, né, quando traz essa questão do espaço, a gente vai ver que no hospital a gente tem uma limitação. Essa criança, ela não só do espaço físico, né? A limitação muitas vezes própria do próprio corpo, como a imobilização necessária, com uma restrição muito grande, né? A hospitalização, ela, de certa forma, ela inibe muitas das manifestações infantis que são comuns das crianças, né? Então, ela vai precisar de ficar mais contida, ela vai precisar de ficar mais quietinha, ela vai... E isso tudo, esse confinamento corporal, ele também é espacial, porque dentro do hospital nós temos muito pouco espaço para que essa criança se sinta à vontade e em liberdade para poder brincar. Então, em 2005, a gente conseguiu, né, uma legislação federal, que foi a aprovação da Lei 11.104, que dispõe sobre a obrigatoriedade de brinquedotecas em unidades de tratamento à saúde, né, de internação pediátrica. Então, não sei se todo mundo sabe, se todo mundo conhece, mas é uma lei federal de obrigatoriedade. E a gente ainda percebe que nem todos os hospitais disponibiliza esse espaço para as nossas crianças, que é um espaço um tanto mais acolhedor, um espaço onde ela vai ter acesso a brinquedos, a propostas de atividades e, principalmente, ela ser estimulada ao brincar livre, ao livre brincar, né? Porque, assim como a Fê falou da questão da pedagogização do brincar na escola, existe também dentro do hospital aquela situação do ambiente sempre muito asséptico, sempre muito, né, tudo muito limpo, tudo muito higienizado, e existe a situação também do brincar, da observação clínica desse brincar. Então, acaba que muitas vezes as crianças têm esses espaços, mas a gente tem as brinquedotecas um tanto quanto muito terapêuticas, né, com a proposta um tanto terapêuticas. Eu falo que ela diz muito mais sobre o profissional do que, às vezes, para a própria criança. Então, a intenção da gente mobilizar, entender que essa criança precisa ter liberdade para poder brincar, né? Ela precisa ter liberdade para ela poder... Né? As brinquedotecas, às vezes, quando funcionam num horário muito reduzido, né? Com uma equipe de atendimento muito reduzida. Então, nem sempre ter esse espaço é garantia de que essa criança vai ter acesso. Então, hoje, além da gente, né, tá trazendo essa situação da gente estar sensível à necessidade de se atender a uma legislação, mas que a gente também consiga entender que, mais do que, né, o espaço, a gente precisa de pessoas que estejam ali para promover esse brincar, para poder que esses espaços tenham acessos durante um período maior, né, durante o tempo. As nossas brinquedotecas no João Paulo II e no João 23, a gente tem uma situação que a gente consegue funcionar de domingo a domingo, né? A nossa brinquedoteca ela fica aberta porque as nossas recreadoras trabalham em regime de plantão. Então, isso foi uma luta, né? Uma conquista do nosso trabalho, mas que é sempre conseguir garantir que essas crianças tenham acesso a um horário estendido para que elas possam visitar, porque nem sempre é possível, dentro do hospital você tem horário de
de horário de dieta, horário de exame, né? Às vezes, e que a gente não tem como, ela tem que fazer o tratamento. Mas então que ela consiga ter acesso em outros horários, né? Com esses horários estendidos. Então, está aqui, mais uma vez, trazendo essa questão para sensibilização desse brincar, dos hospitais disponibilizar esses espaços, mas, acima de tudo, disponibilizar profissionais para poder estar atendendo essas crianças, a higienização desses brinquedos, porque o brincar dentro do hospital ele tem que ser oferecido de uma forma segura. Os brinquedos são fonte de contaminação, então esses materiais esses brinquedos precisam ser esterilizados, né? A gente precisa de ter um montante de brinquedo, porque o brinquedo também tem que ir para o leito, porque, né, a hora que a brinquedoteca está fechada, essa criança ela precisa continuar brincando no leito. Então, a sensibilidade de se perceber de que, mais do que um espaço, a gente precisa de uma proposta de respeito e de atenção às crianças durante o tratamento, durante esse enfrentamento do adoecimento, né? Brincar é vida, brincar é saúde, o brincar resgata a autoestima dessa criança, resgata esse lado saudável, ajuda ela no enfrentamento da dor, ajuda ela no enfrentamento do sofrimento. Então, assim, eu falo que muito mais do que um direito, nós estamos falando de questão de humanidade, né? Acho que essa pauta da humanidade é uma pauta que ela precisa vir mais forte, né? Principalmente quando a gente fala da criança. A gente sabe que o tempo da infância ele é muito curto, mas a negligência em relação à infância, ela traz dores para toda uma vida, para toda uma trajetória de vida. E a internação, ela é por si um momento de muita dor, de muito sofrimento, que pode deixar nessa criança muitas marcas. Então, a gente está falando assim do resgate à humanidade, né? A gente precisa de estimular, incentivar, de observar se os hospitais têm, né, o espaço de cobrar, de estar mobilizando junto à sociedade o conhecimento dessa lei, né? Que é uma provocação, né, para que esse mundo adultocêntrico possa olhar para a necessidade dessa criança. Não é só remédio, né? A criança precisa brincar, a criança precisa ter garantido o seu direito, a sua oportunidade de crescer como toda criança. Eu falo deixar que a criança seja, permitir que as crianças sejam, né? Que elas sejam crianças, que elas tenham esses espaços. E só para finalizar, né, eu costumo dizer que nem a dor, nem o sofrimento, nem mesmo a doença, ela vai poder, a criança, impedir que essa criança tenha acesso à sua infância, se dermos a ela oportunidade para isso. Então, é impressionante. Na enfermaria são pacientes, na brinquedoteca são crianças. Então, é preciso dar oportunidade para que as nossas crianças em tratamento de saúde sigam tendo a oportunidade de ser crianças e de viver as suas infâncias, apesar da dor, do sofrimento e da doença. Muito legal. Ô, Jaqueline, eu posso fazer uma fala rapidinho, 1 minutinho? Porque essa questão de ter um profissional também, Jaqueline, é muito importante. Internada, depois que eu tive meu filho. E eu fiquei numa ala que recebia crianças. As crianças ficavam internadas no mesmo andar que eu fiquei. E eu ficava reparando, quando eu ficava caminhando pelo corredor, as crianças, o que elas ficavam fazendo? Tinha uma brinquedoteca no andar, só que ela sempre estava vazia. Sempre que eu passava, ela estava vazia. E eu passava, assim, a maioria dos quartos com a porta aberta, né, para ventilação, todas as crianças estavam no celular. E uma sensibilização da questão do adulto que está acompanhando essa criança também, a importância de ter um profissional, né, que vai lá e vai resgatar essa criança para ir brincar. Que estimule. Então, assim, ter alguém que vai lá, estimule esse brincar, porque é uma coisa que me chamou muita atenção. Desde as pequenininhas, bem pequenininhas mesmo, todas entretidas, o adulto que estava acompanhando essa criança fornecia para essa criança era o celular para ela estar. Então, ter esse adulto competente, profissional dentro do hospital, na brinquedoteca, para vir trazer esse estímulo, provavelmente seja fundamental, porque o recurso do adulto, provavelmente do pai, da mãe, quem estiver acompanhando, na maioria das vezes pode ser que seja o celular, e a criança fica ali,
Foi só uma Sim, observação que eu queria trazer, que foi algo que eu sim. observei nesses 14 dias de internação, sabe? Hoje, eu falo assim, além do espaço, é preciso garantir que tenham profissionais qualificados para que possam, né, promover essas ações, convidar essas crianças, porque elas não se sentem muitas vezes permitidas, né? O espaço hospitalar, ele é um espaço, né, assim, um tanto quanto frio. Então, muitas vezes essa criança ela não se sente permitida a brincar. Então, e esse profissional, de certa forma, ele ajuda a equipe a entender essa criança também, que não é só o espaço da brinquedoteca, que é um espaço para ela brincar, é o espaço dela brincar na cama, né? Então, quando a gente tem a mobilização desses profissionais, a gente já percebe que a condução da equipe também vai tomando uma outra dimensão, porque a gente está ali para sensibilizar essa situação, né? Então, garantir que esses profissionais integrem as equipes de saúde para promover esses espaços do brincar, é hoje também uma situação fundamental. E uma outra coisa também, em relação aos espaços da brinquedoteca, nós perdemos muitos espaços físicos com a pandemia, né? Esses espaços, na época da pandemia, foram utilizados de forma a atender às demandas da pandemia, né, da Covid, mas que não foram restituídos. Então, nós estamos enfrentando essa realidade também dentro dos hospitais, devolver para as crianças o espaço, né, que é delas, um espaço que elas precisam e a gente precisa estar atento para poder seguir garantindo isso aí, né? Se a gente perde o espaço, o profissional também, provavelmente, a gente não vai conseguir manter, né? O espaço, de certa forma, ele demarca um lugar e a gente precisa de garantir que esse espaço siga acompanhando as crianças na internação. Sem dúvida, Jaque. Brigadão aí por essas informações tão preciosas, assim, para a gente pensar a humanização de todo o processo, né? Porque estar dentro do hospital é difícil de qualquer forma. Então, assim, tornar um pouco mais, né, um pouco mais leve o que é tão difícil para as crianças, amenizar mesmo essa situação, assim, os procedimentos, na hora de fazer um exame, né? O quão lúdico as situações dentro do hospital podem ser, né? O que é viável se fazer para não ser tão agressivo, né? Para a vivência da criança, mas A para a Fernanda gente faz um pensar trabalho mesmo. maravilhoso com esse viés lá na escolinha dela, na casinha da floresta, né, Fernanda? Você trabalha com crianças muito diferentes, a casinha é uma gracinha, assim, lá no fundo tem um jardim. Eu lembro quando eu tive lá para conhecer, eu fiquei algumas horas com ela lá e fiquei observando as crianças que chegam, as atividades que foram feitas, e é assim, é fantástico o trabalho que ela faz e como que ela, de fato, integra essa criança a essa natureza que faz parte da criança, sabe? Eu acho que, assim, a gente precisa tomar cuidado para não ficar falando mal do celular, não ficar falando mal das tecnologias, porque elas estão aí, sabe? E a gente não vai conseguir derrubar isso, a gente não vai conseguir resgatar a infância dos anos 50, 60, 70, sabe? Se a gente tem o desafio enorme de integrar essas crianças à natureza, né? Assim, aos espaços naturais, e deixar elas também fazerem De um uso das equilíbrio, né, tecnologias. Gustavo? Porque as Isso. crianças estão 100% do tempo no celular, e isso não é bom para ninguém, não é bom para adulto e não é para criança, né? Ô, gente, nós começamos uma listinha né, uma fila, né, de fala aqui. A Ana Paula é a próxima que vai falar para a gente, e outras pessoas que quiserem falar, quiserem colocar aqui. Eu também não achei, vou levantar a mãozinha aqui, não achei, gente. Pois é. Estão me ouvindo, pessoal? Boa noite. Estamos ouvindo. Eu tinha entrado pelo celular e realmente o microfone não estava habilitado. Aí eu entrei pelo computador, deu certo. Não utilizo muito essa plataforma aqui, fiquei procurando a mãozinha, alguma coisa para poder... Eu vou me apresentar, porque, na verdade, eu acho que é o primeiro encontro, assim, efetivamente, que eu estou tendo a oportunidade aqui de me apresentar para vocês. Eu sou a professora Ana Paula Maleta, professora da UENG, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Né? Eu trabalho, né, no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação e também no programa de pós-graduação Stricto Sensu, com essa linha de pesquisa aí sobre as infâncias, as crianças, né? E aí, em função disso, eu tenho um grupo de pesquisa, que atuo como líder dele, um grupo recente, que é o GPIS,
que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Infâncias, Crianças e Educação. É um grupo recente porque essa de demarcar esse campo nesse território acadêmico também é um processo recente. Por incrível que pareça, né, num curso de licenciatura em pedagogia, numa faculdade de educação, não tinha nenhum grupo, sabe, voltado para pensar, né, sobre e com as crianças. Então, ele nasce em 2018, numa bandeira muito pessoal, a partir de uma pesquisa, e foi ganhando força, adesão, representatividade, né? E hoje, né, já pesquisadores, graduandos de pedagogia, né, pesquisadores aí em nível de mestrado, professores de campos diferentes da UENG. Então, assim, é uma alegria grande, sabe, ver essa adesão, mas vocês ficaram falando aí, e essa dimensão da formação me veio muito em mente, né, o quanto é importante a gente, lá nos cursos, porque não adianta pensar isso na escola, sem a gente pensar que muitas vezes os cursos são estruturados, e no próprio curso nosso lá, a discussão da infância, pensar as infâncias, né, no plural, as crianças, ela passa de uma forma muito rasa, e depois essas pessoas vão para o campo aí, né, para dentro das escolas, ter que enfrentar uma ordem colocada pelo sistema em que vai tirando esses tempos, né? O princípio primeiro da educação infantil, né? Da educação de infância, que vai sendo roubado por uma lógica de pré-escolarização da infância, mas não sabem como enfrentar isso. Muitas vezes por não ter mesmo, né, o conhecimento para buscar caminhos porque eu acredito que, assim, para mim, eu fui professora, né, de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, 17 anos na minha vida. Então, hoje eu estou do outro lado da formação, mas nunca distante das crianças, né, porque agora eu estou perto pelas pesquisas. E eu vejo que é difícil, às vezes, lá na academia, entender, né, a importância da gente demarcar esse lugar, né? Então, a pessoa, ela forma lá, né, para atuar com essas crianças, e chegam lá e encontram um sistema, uma ordem estabelecida, né? Eu fico, assim, vendo o quanto isso é importante. Nessa dimensão, o GEPIS, ele tem tido muito esse propósito, para além das pesquisas, da produção científica, de devolver essa produção, né, para quem de fato é de direito, né, seja as crianças, seja os professores, né, que... E desde o ano passado a gente está com um programa, né, de extensão, que é um programa de formação de professores para dar educação infantil, e oferecemos dentro desse programa 2 cursos. O primeiro dele, quem quer brincar, põe o dedo aqui, o papel do brincar na educação infantil, na formação de professores. E esse ano, uma outra edição, brincar de quê, para quê e por quê. E esse tema, né, o brincar, nós temos várias possibilidades, né, de pensar esse programa de formação, mas o brincar tem demarcado esses cursos porque a gente tem visto que ele tem sido uma necessidade. Na semana passada, na terça-feira, eu estive pelo Sindirrede com os professores da PBH, né, da educação infantil, num seminário, que foi, nessa ocasião, online, e a discussão foi essa, né? E eu começava falando, né, qual é a base para a educação infantil? Para provocar mesmo, né? Base Nacional Comum Curricular, mas pensar qual é a base para a educação infantil. E a base é o brincar, né, gente? Nós temos aí as diretrizes que já traz aí, né, essa direção para se pensar as propostas pedagógicas, né? Pensando como eixos, né, as interações e a brincadeira, e a gente não sabe em que momento que isso se perde, porque já estava lá nas diretrizes, né? Vem uma base nacional comum curricular que traz uma lógica por campos de experiências, o que eu acho fantástico, porque abre para a possibilidade da gente pensar um desenvolvimento curricular que tenha como ponto de partida as vivências, né? E quando Fernanda fala dessa coisa da natureza, da experiência, da areia, a criança brincando ali num tanque de areia, quantos saberes e conhecimentos ela não está construindo nesse processo, né, de interação com o meio, com outras crianças, outros sujeitos. Isso foi tirado, né? Esse direito primeiro das crianças, a pandemia tirou.
né? Hoje uma mestranda minha defendeu, né? E a pauta dela fez um trabalho maravilhoso, né? Porque ela vem falar dos impactos aí da pandemia, que afetou, né, a todos os segmentos da sociedade, mas as crianças e as infâncias foram os mais afetados, né? Sem dúvida, porque perdeu essa dimensão da interação, né? Desse processo de estar com o outro. Então, quando a gente pensa os espaços, os tempos, a organização desse trabalho pedagógico na educação infantil, acho que tem que ter um resgate, né, dessas concepções, e que elas vêm, às vezes, atravessadas por políticas que esquecem o princípio primeiro do que é educar para e com crianças, né? Não sei se vocês têm conhecimento, tem um projeto, né, que é um projeto APIA da Prefeitura de Belo Horizonte, em que ele traz, assim, né, como um grande chamado, toda criança se desenvolvendo letrada e alfabetizada até os 7 anos. São questões para a gente pensar, refletir, isso tem sido muito discutido no âmbito aqui, né, dos professores da rede, apesar de passos de troca, de formação, de interlocução muito reduzidos, em função, né, de uma nova política em contexto, né, de formação, de educação infantil. Então, acho que é por isso que a gente tem que lutar, sabe, para resgatar, porque a escola ela vai inventando coisas, né, nessa dimensão do currículo, que depois a gente procura e fala assim, mas onde que está escrito que a criança tem que aprender as letras, que tem que aprender os números, que tem que escrever, que tem que sistematizar, que tem que colocar no caderno? Vai nas diretrizes, até na própria Base Nacional Comum da Educação É a Infantil. BNCC, né? BNCC, é agressiva mesmo. Exatamente. Aonde que isso tem? Nem lá isso está escrito, né? Nós estamos falando de experiência, de vivência que leva à construção de experiência, de um processo em que tem, né, como eixos a interação e o brincar, e que os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento atravessam esses campos de saberes, né? Saberes que são próprios da natureza e da cultura, e não do conteúdo escolar sistematizado de base fundamental. Então, acho extremamente importante a gente resgatar essas concepções, e aí, nesse sentido, né, eu quero apresentar para vocês aqui o GPIC, enquanto, né, um grupo que se dedica à pesquisa, mas também à ação e à formação, para estar, né, junto a esse coletivo, né, atuando, buscando e levando essa produção que muitas vezes me incomoda muito, né, ali no espaço da universidade. Só um exemplo concreto, nós temos, todo curso de pedagogia tem aí a brinquedoteca, né? E nós mudamos de espaço físico, porque a faculdade funcionava ali na Rua Paraíba, em frente ao João 23, na Rua Paraíba 29, e agora foi para Prudente Moraes. E eu queria muito que essa brinquedoteca lá, ela fosse pensada com as crianças. Estamos situados num bairro ali que tem muitas escolas de infância ao redor, e eu já visitei algumas, né, com possibilidade de fazer, né, essa ação da extensão, mas também trazer essa participação para as crianças dentro da universidade. E é interessante como é que essa visão adultocêntrica ela ainda permanece ainda nos cursos de formação, porque numa primeira experiência em que a gente trouxe esse brincar, né, para esse espaço, para além da sala de aula, para um espaço externo, logo houve os questionamentos, né, de que a professora na qual a aula estava fazendo muito barulho. Então, assim, essa coisa do corpo, do gesto, do movimento, isso incomoda, né? É interessante. E eu falei em um espaço, porque esse sujeito adulto, ele precisa ser um sujeito brincante. Todos nós temos essa criança dentro da gente que a gente precisa, para atuar com as crianças, resgatar isso de mais belo que a gente tem. Então, eu vejo também, sabe, trazendo aqui para esse coletivo com pauta, os desafios que nós temos na formação de professores hoje para dar conta, né, contribuir para mudar essa lógica, né? Então, é uma alegria ver, né, esse plano que resgata de uma forma profunda essas concepções, e me veio aqui agora, tá? Foi em mente, depois do relato aí da Fernanda, né, ouvindo também, quem falou, não foi Jaqueline?
estudar, né, com os alunos, né, estudantes do curso de pedagogia, esse plano e pensar o que a gente está fazendo aqui para dar conta, né, de contribuir efetivamente para essa ação. Então, agradeço, né, essa oportunidade de poder estar nesse diálogo aí, e assim, acho que se a gente puder, né, corroborar e contribuir de alguma forma, a gente está à disposição. Sempre que a gente tem algum convite para estar, a gente vai com muita alegria, né? Nós temos, né, professores que integram o GPIS, que são da unidade de Passos, de Ibirité, buscando fortalecer essa discussão aqui na UENG, tá bom? Estou à disposição. Obrigada, Ana Paula. É muito importante mesmo a gente falar dessa questão da aproximação, né, do ambiente acadêmico, das universidades, da sociedade em geral, e até porque a gente não faz política pública sem diagnóstico, sem dados, sem pesquisa. Então, se a gente não se juntar a quem, né, tem essa experiência, quem sabe fazer pesquisa e tem o caminho, toda a metodologia correta para isso, a gente não vai construir política pública, a gente não vai avançar naquilo que a gente precisa avançar. Então, é muito importante a gente trabalhar com essa visão de aproximação mesmo, né? De consciência de que a gente tem que reforçar esses laços aí de pesquisa, de conhecimento. Eu queria colocar também essa importância, né, quando as pessoas falam assim, a questão da pandemia, né? O quanto que ela paralisou durante tanto tempo a vida das crianças, né, o direito ao brincar, o direito ao espaço público, a convivência, a escola. E aí a gente volta, né, a frequentar as escolas e todos os espaços, e é como se a gente tivesse, de certa forma, esquecido o que aconteceu. Então, assim, é uma sensação de que a gente não está trabalhando no retorno, né, em conhecer, em saber profundamente os impactos, né, como você falou aí de uma apresentação, né, de uma aluna hoje da universidade, os impactos reais que ainda estão sobre as crianças. Isso não foi esquecido, né, isso não passou assim como muitas vezes para o adulto, né, é uma outra forma de você lidar com esse tipo de situação. O quanto que nós estamos investindo em tornar os espaços mais brincantes, em poder recuperar o tempo que essas crianças ficaram paradas dentro de casa, não podia sair nem para brincar lá embaixo, no prédio, no condomínio. Então, assim, esse enclausuramento, ele está marcado, né, nessa geração, nessas crianças, e o que nós estamos fazendo para conhecer e para entender toda essa privação que nós, adultos, vivemos, e as crianças mais ainda. E eu queria lembrar também essa questão da nossa cidade, né? Aqui eu estou falando de Belo Horizonte, nós tivemos uma mobilização para transformar o brincar numa política pública, nós conseguimos aprovar uma lei, que é a Lei do Brincar, que é a Lei 11.419, que é de 2022. Então, essa lei tanto institui a Semana Mundial do Brincar, né, inclui no calendário oficial da cidade, mas ela também institui uma política de estímulo ao brincar. E a gente entende, né, a gente tem, né, conversado com a Prefeitura de Belo Horizonte, porque a gente entende que essa política de estímulo ao brincar, ela precisa ser construída, ela vai se utilizar de ações que a cidade já está fazendo pelas crianças, pelos espaços, junto à educação infantil, mas a gente precisa garantir que todas as infâncias estejam contempladas. E a gente, muitas vezes, a gente coloca no singular, né, a criança, a infância, e a gente deixa de fora muitas crianças, a gente deixa de fora muitas realidades, e eu acho que a gente combater as desigualdades socioespaciais é algo muito importante, muito relevante. Quantas crianças têm condições de andar poucos minutos da sua casa e chegar numa área verde, num algodonado, num outro espaço? Existem praças, Então, nós estamos falando de crianças que muitas vezes não têm acesso ao saneamento básico, né? Não têm uma moradia adequada, né? Vivem em situações muito, muito difíceis. Então, assim, a gente tem que ter a questão da desigualdade social como uma inquietação diária, né? Porque a gente está falando de brincar, mas a gente está falando também dessas condições básicas de viver, assim. Então, assim, outra coisa, nós tivemos esse mesmo projeto de lei do brincar, foi aprovado numa outra Câmara, num outro município de Minas Gerais, a Câmara Municipal aprovou, e o prefeito vetou porque traria gastos para a administração pública. Aí eu fiquei pensando,
incluir a Semana do Brincar e essa política de estímulo ao brincar, em termos de custos, dá para fazer muita coisa com baixíssimo custo. E mesmo que tenha custo, né, as crianças não têm direito de estar incluídas no orçamento também para o brincar e para melhoria dos espaços e para tudo isso. Não tem política pública sem recurso. Então, quando um administrador, um gestor diz que não vamos fazer isso, porque isso vai ocasionar custo, a gente tem que pensar o quanto as crianças são invisibilizadas, elas não são invisíveis, mas elas são invisibilizadas quando, por exemplo, tira a brinquedoteca para ser um depósito de material em função da Covid, ou, né, a Cleia colocou a questão aí dos bancos de leite. Então, são situações precárias que nós, adultos, estamos no papel de reivindicar aquilo que as crianças estão perdendo. E elas perdem todo o tempo. Estão sempre sendo invisibilizadas por uma sociedade adultocêntrica, isso tudo que a gente está falando. Quem gostaria de seguir aí o nosso bate-papo? Não fico monopolizando a fala aqui, mas eu acho que essas questões da promoção dos direitos da criança ter um espaço realmente dentro do orçamento. Não existe isso de você falar, não vamos aprovar, não vamos avançar em outras ações, se a gente não tiver essa consciência de que é de direito. Como é que nós vamos garantir os direitos que estão estabelecidos sem recurso? Eu queria fazer uma proposição, eu até coloquei isso no formulário de inscrição, a gente pensar uma forma de viabilizar um encontro presencial para a gente poder fazer essas discussões. E aí, se puder, no parque, lá no Cevai também, ali no Coqueiros, que está muito bonito, a gente esteve lá, conheceu, assim, são espaços bons, no próprio Parque das Mangabeiras, Parque Municipal, tem aqui no Castelo o Ursulina de Melo, tem Vencesli, tem muito parque legal, com muito espaço bom, que dá para a gente conversar e dá para a gente, ao mesmo tempo que a gente conversa, a gente vai ter um campo de visão que a gente vai poder estudar ali formas que as crianças brincam, o que elas transformam as estruturas do parque ali, né, naquele momento. E aí é uma sugestão que fica para a posteridade aí. E essa questão da invisibilidade, né, Desirê, o que a Ana Paula falou foi fantástico, assim, a questão da formação dos professores, né? Porque o que eu vejo, uma questão que a gente sofre muito. Eu lembro do meu sofrimento quando eu saí da faculdade, fui para a sala de aula. Eu vi o sofrimento depois peguei estagiárias que estavam chegando e quando elas tinham que ficar ali também a angústia delas no trabalho de formação, e a formação não é só para quem está fazendo pedagogia, é uma formação da sociedade em geral, né? A formação do pai, porque se a gente também ficar, às vezes, só batendo na tecla do brincar, tá, mas né, como que a gente pode fazer essa sensibilização? E quando a gente propõe de fazer, né, um parque, né, a questão dos parques naturalizados, né, igual a gente fez a proposta aqui na Lagoa do Nado, e a resistência da comunidade em falar, não, mas criança não precisa de brinquedo, a própria natureza tá lá. E a questão não é ter o brinquedo, é ter o espaço em que a família vai se sentir, mas às vezes é mais pela família que precisa de um espaço com segurança para se apropriar daquele espaço, né? Um espaço que vai ter um banheiro, que vai ter uma acessibilidade, porque senão as pessoas não ocupam esse espaço. Então, é a questão da segurança. Então, é uma questão de formação mesmo, né? De informação, de formação, para a gente ir quebrando e repetindo os mesmos padrões, né? Igual a Ana Paula falou, mas por que a gente continua fazendo as mesmas práticas, né? Tem tanta discussão, tanta coisa. E é muito engraçada essa questão da formação. Lá na Serra do Cipó, que eu acompanho um projeto lá, eu tive a oportunidade de visitar a creche lá, e uma das grandes reclamações das famílias, né, com todo respeito ao trabalho da creche, né, da região, é que as crianças ficavam muito paradas dentro da escola, né, dentro da sala. E era justamente isso, Ana Paula, era a questão da repetição do padrão. As crianças dentro da sala não podiam sair porque senão iam machucar, caía, ralava o joelho, e os pais reclamavam, tinha que voltar limpa para a escola e tinha que fazer os coloridos, né, para ter no portfólio, enfim.
E a questão da formação, nós levamos um Cineduca ano passado para lá, e eu levei aquele documentário do começo da vida. Não foi o 2, foi o 1, mas o 2, mas eu mandei para uma das coordenadoras o 2, o começo da vida 2. E às vezes é uma questão de trazer um pontinho de interrogação para que mude uma prática, né? E aí elas me reportaram que agora elas já estão colocando as crianças mais para fora, né? Na Serra do Cipó, que é um espaço super potente, né? Um lugar incrível. Então, essa questão da formação é fantástica, Ana Paula, que você falou, porque é mesmo, tanto dentro das universidades, a gente conseguir trazer isso para além de ir para a sala de aula e repetir o que a gente, né, vê, né, porque a gente aprende, muitas vezes a gente aprende a prática com o professor que a gente acompanhou, ou no dia a dia mesmo. E a formação das famílias também, né? Da sociedade, de entender por que aquele importante aquele lugar ser preparado para essa criança brincar. É claro, criança vai brincar onde que tiver que brincar mesmo, né? A gente vê naquele documentário, eu esqueci agora, que mostra a criança brincando perto do esgoto a céu aberto. Então, assim, a criança, ela não vai, ela vai brincar, mas o adulto, a gente que tem que parar e não, mas a gente tem que ter esse espaço bem preparado para ela e fornecer um direito dela, né? Mas brincar, a criança vai brincar com o que ela tiver ali, a gente só tem que fornecer esse tempo e esse espaço e que é esse direito para ela. Mas a questão da formação é fundamental, é imprescindível. E essa formação é tão importante que ela também pode refletir lá na brinquedoteca hospitalar, sabe? A forma como, às vezes, que a gente tem tentado abrir esse espaço também para esse profissional, né? E como que chega tão engessado do ponto de vista, né, de entender que aquele espaço ele é para brincar por excelência, né? E aí, assim, mas como assim? Não vai ter, né? A gente, pelo contrário, a gente vai tentar trabalhar o quanto mais o protagonismo da criança, porque a internação já tira dela muito isso, né? E como que as pessoas ficam assim engessadas, né, de certa forma, porque assim vem dessa vivência escolar, que é uma vivência muitas vezes que limita esse lugar do brincar e a fazeção de coisas, né, que esse profissional tem que fazer tantas coisas, interferir tanto nesse brincar, e aí de repente essa desconstrução, eu brinco muito com as meninas, falo, olha, agora você vai começar a se desconstruir para se construir de novo, né? Porque é preciso entender que esse espaço a criança tem que ter protagonismo, porque senão ele deixa a razão dele existir, ele deixa de ter essa razão, né? Porque a internação já limita essa criança demais, então dentro da brinquedoteca ela não pode ser tolhida em mais essa situação, né? O brincar tem que ser para estar libertando essa criança. Então essa formação, ela realmente é muito necessária, né? Essa sensibilização desse profissional para que ele possa, ao chegar nesses espaços que estão sendo construídos, que ele possa ter essa percepção da necessidade de romper com esses paradigmas, né, de propor novas estratégias para não reproduzir muitas vezes o que a gente menos espera que ele está replicando lá dentro da sala de aula, que ele vai replicar nesses espaços, né, e de certa forma não vai atingir o objetivo que a gente tanto quer, que é proporcionar que a criança seja livre. Ótimo, perfeito, né? Pensar nessa questão de todos os profissionais envolvidos aí. E eu queria lembrar também projetos importantes, como o projeto Urba 95, a iniciativa Urba 95, que a gente pensar o ponto de vista da criancinha, né, de até 3 anos, até 95 centímetros, como que a cidade é pensada para ela, né? Quais são os... Ela está perto de quê? Né? Geralmente é do escapamento dos carros, é da fumaça, é das lixeiras. Então, assim, mudar essa ótica nossa, né? Essa perspectiva de que nós, adultos, pensamos os espaços para as crianças. Então, o tema, né, da minha pesquisa também é a participação infantil na transformação dos espaços públicos. Quantas vezes nós presenciamos as crianças sendo consultadas quando vai fazer uma reforma de uma praça, uma reforma lá do parque, ou mesmo nas outras questões da cidade, porque as questões da cidade, todas elas impactam as crianças, né? O trânsito vai impactar,
o serviço de saúde, os serviços públicos, né, tudo isso vai, de alguma forma, impactar. Então, assim, as crianças têm direito de serem ouvidas. Então, é algo assim que as pessoas acham totalmente inútil. Para que vai escutar a criança? Porque a criança ela também faz parte da sociedade. Se a gente quer uma sociedade que seja colaborativa, que seja participativa nas questões, a criança está incluída. Aí eu queria lembrar também da importância de... nós temos aí estados, municípios, que têm ações muito concretas, e eu acho que a gente tem que olhar para eles, esses outros lugares, para repetir nos nossos municípios. Fortaleza tem um programa de microparques, que é criar pequenos parques sabe, uma rotatória, um espaçozinho que sobrou de um terreno, que seja um espaço público, e esses lugares são transformados com um banquinho, com um brinquedo, né, mesmo que seja pequenininho, ali vira um ponto de encontro, um ponto de convivência, e a gente vai ocupando a cidade, a gente vai combatendo a violência, a gente vai combatendo o vandalismo, a gente vai tornando os lugares mais vivos. Quero falar também do deslocamento casa-escola. O quanto que as crianças todos os dias vão e voltam para a escola. Se esse percurso for interessante, for lúdico, for seguro, o quanto que isso é enriquecedor para essa criança, e a questão da segurança também. O próprio entorno da escola ele não é seguro, o próprio entorno da praça ele não é seguro, e a gente tem que reivindicar essa segurança. São redutores de velocidade, o quebra-mola, a faixa de pedestre, que é o básico, a gente não tem o básico muitas vezes nesses espaços. Ou então você tem uma faixa de pedestre que vai daqui até ali, mas dali não tem para outro lugar. Então, assim, atravessou, você vai para onde, né? Qual que é o caminho seguro? Nós estamos falando de espaços muito frequentados por crianças. Então, esse deslocamento casa-escola, a criança brinca durante esse deslocamento, né? O meio-fio, subindo no meio-fio, às vezes subindo numa grade, ou contando os quadradinhos do chão. E se a gente puder tornar esses ambientes mais lúdicos, mais interessantes, vai ser muito melhor, de uma forma geral, para todos, né, que convivem ali com aquela criança. Então, assim, são iniciativas que já existem. A pergunta é, voltando para o nosso tema original, a questão dos planos municipais pela primeira infância, como que nós vamos colocar isso nesse documento, e esse documento ele é importante para a gente pensar o quanto que esses espaços são ricos, né, em iniciativas, em possibilidades, e cada município vai construir o seu, tem a sua necessidade. Né? A gente não vai falar assim, o que serve para Belo Horizonte vai servir para todas as cidades. Não vai. Cada cidade vai ter realmente o seu perfil, né? É um território que precisa ser conhecido. Então, o brincar ele vai estar associado realmente com os processos da educação infantil, com os processos da cultura, do lazer, do esporte, da ocupação do planejamento urbano, com o meio ambiente, né, com a saúde. Então, se a gente enxerga o brincar perpassando de uma forma intersetorial, perpassando todos esses campos do conhecimento, todas essas secretarias, essas pastas, a gente vai conseguir construir algo que seja realmente integral. É pensar a criança como um ser holístico, né? Um ser que não são caixinhas separadas, como nós falamos aqui, que as necessidades elas estão conectadas umas com as outras. Então, assim, o nosso tempo já está mais ou menos, né, caminhando para o fim aqui, gente, mas realmente é para a gente pensar que esse movimento de se construir os planos municipais pela primeira infância dentro dessa campanha é uma forma da gente demarcar temas que são de extrema importância, que precisam ser visibilizados. É fundamental a gente falar, gente, brincar é coisa séria. Eu acho que é a frase que melhor resume toda essa nossa discussão. A criança está brincando, não está fazendo nada. A gente precisa sensibilizar a sociedade de que não existe isso, de que brincar é não fazer nada, é perda de tempo. E se o brincar é a coisa mais importante para a criança, e se a infância é aquilo que é mais importante para o ser humano, né, em termos de formação humana, o brincar é importante para a gente, enquanto ser humano. Então, é fazer essa conexão mesmo com essas ações. Hoje vai ser só mesmo uma rodada aqui de ideias, mas que a gente convide todo mundo a fazer parte da Rede Primeira Infância, para que a gente possa não só trabalhar nessa construção dos planos, mas também para pensar em ações em outras, né, de outras formas, encontros presenciais, como, né, o Gustavo falou, a Ana Paula falou das cirandas aí, e aqui, só lembrando aqui, a Juliana fez um comentário da questão do custo, né, por exemplo, das ruas de lazer, das ruas de brincar, quanto isso é pequeno, criar e divulgar um evento num parque, qual que é o custo disso?
para que seja negado, né, seja vetado por uma prefeitura, ou por achar que isso é um gasto desnecessário. É necessário e a gente está aqui para falar o quanto que é importante e essencial que todas as crianças têm o direito de brincar. A gente tem que falar todas, né? Será que as crianças indígenas, elas estão em seus territórios tendo esse direito garantido, né? As crianças quilombolas, eu acho as crianças ciganas, eu acho que tem uma diversidade, às vezes a gente não consegue entender essas diferenças todas. As crianças que moram em ocupações, em vilas e favelas, e eu acho que demanda muito da gente essa discussão. Aí, se alguém quiser falar mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar, que é importante aqui demarcar nessa nossa conversa, peço para que quem não preencheu a lista de presença, que preencha para que a gente possa ter o contato. E realmente é para a gente não esquecer de que, né, o Dia Mundial do Brincar, que foi ontem, é uma forma da gente... Isso, vamos tirar uma foto, Cléia, vamos... Quem puder abrir a câmera aí, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma foto para deixar registrado aí. Para que a gente deixe demarcado que o brincar precisa, sim, de política pública. O brincar precisa ser reconhecido como uma necessidade, um direito da criança, como uma forma de expressão, que é algo que vai além do direito, né? Como a Ana Paula falou. Então, é isso. A gente tem que lembrar das crianças hospitalizadas, as crianças com deficiência, as crianças nos múltiplos, né? Múltiplas realidades, para que a gente não padronize, né? Não tente fazer não existe uma solução mágica para todas as situações, mas eu acho que esses diálogos, essa forma de trabalhar em rede, por isso que a rede de primeira infância ela é tão importante, e se a gente cuidar do 0 a 6, a gente está cuidando das outras idades também, né? Porque toda criança passa nesse 0 a 6 antes de chegar, antes de estar, né, com mais idade. E aí, Cléia, vamos fazer a foto? Aí quem quiser tirar o print aí da foto, vamos lá? Eu vou fazer. Você faz aí, Gustavo? Todo mundo cara bonito aí, hein? 3, 2, 1, foi? Pronto. Aí. Gente, eu quero agradecer vocês, tá? Por terem tirado aí um tempinho para estar aqui com a gente e dizer que a gente está à disposição para continuar construindo isso de forma coletiva, porque isso é uma causa que demanda um trabalho muito amoroso, assim, muito engajamento de todas as pessoas, assim, que acreditam que do jeito que está, não está bom, que a gente tem que melhorar mesmo os espaços da cidade, a gente tem que melhorar as políticas, né, tendo mais programas e ações para as crianças, a gente tem que universalizar mesmo esse direito ao brincar, pensar dentro do brincar dentro da escola, fora da escola, junto à família, nos diversos espaços, tá bom? Então tá, gente, mesmo que não Olha, eu já pensei alto aqui, viu, Desirê? Já estou pensando numa ciranda na praça, envolvendo criança, família, educadores, e a gente fazer uma reflexão sobre esse papel do brincar a partir do brincar. Então, ir para a praça brincar, sabe? Acho que seria maravilhoso. E aí a gente conversando sobre isso. Vamos sim, vai ser ótimo. Vamos planejar. Um piquenique, né, Ana? Um piquenique. Isso é uma boa ideia, eu gosto. Lá naquela parte da Lagoa muito. do Nado, hein, Gustavo? Oi? Gosto Aquela de fazer parte muito da Lagoa do piquenique. Nado, que tem que fazer uma trilhazinha, que a gente é doido para fazer um parque naturalizado Faz lá. a trilha lá, abre uma E tenda quem no for do chão, interior, senta, não for aqui ocupa. da capital, que mobilize na sua cidade, eu acho que isso é aqui. Cada um aqui é mobilizador e é multiplicador aí dessas ideias. Então, que a gente possa multiplicar isso pelo interior também, tá? Aí, a Cléia conseguiu aparecer, Cléia? Vamos tirar outra foto, que a Cléia agora apareceu. Vamos. Gustavo, você consegue tirar aí pra gente? 1, 2 e... 3, 2, 1, sorriso. Foi. Aí. Ótimo. Gente, muito obrigada, tá? A gente vai se falando. Obrigada, pessoal. gente. Boa Tá? noite. Qualquer dúvida, tem o nosso Boa site para a gente continuar comunicando. Obrigadão. Fernanda, eu posso dar uma palavrinha com Boa você noite. rapidinho? Pode. Gente. Pode? Só Pode. salvar aqui rapidinho. Estou salvando a nossa foto final aqui. Foto final.